Parabéns pela palestra e disponibilidade, doutora Juliana Jaquim. É um tema extremamente relevante, extremamente atual, e que com certeza a gente deve levar com extremo cuidado essas relações tóxicas. Então, o nosso próximo palestrante é o Glauber Solomão Leite, que é doutor e mestre em Direito Civil pela PUC de São Paulo, advogado, consultor jurídico e professor universitário, e também é um dos coordenadores do livro Direito à Diversidade, que foi disponibilizado no dia de hoje para sorteio. Hoje o professor vai falar sobre o tema União Estável, Namoro Qualificado e a nova dinâmica das relações informais. Estamos muito felizes em contar contigo no evento de hoje e a palavra está contigo. Obrigado, Leonardo. Vocês me ouvem, não? Ok? Maravilha, então. Bom, antes de mais nada, boa noite a todos e a todas. É uma satisfação muito grande estar aqui, né? Participando desse encontro e podendo, pelo menos para mim, a grande satisfação é poder ouvi-los, né? E o que me traz reflexões sobre temas extremamente importantes, atuais do direito de família. Antes de iniciar minha fala, queria agradecer a gentileza do convite ao professor Daniel e parabenizar a todos, né, pela organização desse evento, porque eu sei que não é fácil organizar um evento dessa natureza, com tantos professores diferentes e dar conta de tudo. E acho que é muito interessante, nesse final de ano, a gente conseguir, ainda assim, ter encontros como esse. Bom, sem mais delongas, eu vou tentar aqui nos 15 minutos que me foram destinados, acho que trazer algumas reflexões. Na verdade, a ideia não é, obviamente, aprofundar essa temática, mas trazer algumas inquietações e algumas reflexões sobre a questão da tutela jurídica das uniões informais no âmbito do direito de família. Porque o que me parece é que é muito perceptível uma mudança nessa dinâmica, no modo como as pessoas vêm se relacionando, e isso inevitavelmente impacta na esfera jurídica, na esfera do direito. Porque quando a gente pensa em relação conjugal informal, a primeira imagem que vai surgir para a gente é a união estável, que tem tutela constitucional, depois recebeu a proteção de duas leis infraconstitucionais hoje revogadas e que tem previsão no Código Civil. A questão que me parece historicamente, num primeiro momento, a tutela que havia nessas leis e que nós temos hoje no Código Civil, o que essas leis definiam e definem hoje, definiam no passado e definem hoje como união estável, havia uma adequação muito satisfatória em relação ao modo como as pessoas se relacionavam, que o Código chama hoje de união estável, uma relação pública, contínua, duradoura, relação hétero ou homoafetiva, mas com o objetivo de construir família. Quer dizer, esse paradigma de união estável que a gente tem no Código Civil e que, historicamente, penso eu, contemplava de forma satisfatória aquelas relações informais, parece que hoje já não é bem assim. Porque hoje nós temos uma dinâmica muito mais rica nessas relações informais. Porque é muito nítido que essas relações afetivas hoje têm formatos diferentes, dinâmicas diferentes, recortes diferentes. A professora que me antecedeu falou, citou Bauman, né, a questão das relações líquidas. De fato, aqui vai uma constatação minha e não um juízo de valor, no sentido de que, sim, as relações hoje são mais líquidas, o que me parece, pelo menos, que não é bom nem ruim, é uma constatação. E a questão hoje nós temos muito mais dificuldade em definir, em termos práticos, o que é efetivamente essa união estável ou não. E aí eu vou tentar não ficar numa perspectiva muito teórica e vou trazer algumas
ponderações de natureza prática. Se a gente olha para o passado, o que nós chamávamos de união estável, ou tínhamos em mente que seria união estável, seria aquela relação entre duas pessoas que provavelmente viveriam sob o mesmo teto, talvez ali tivessem filho, o desejo de ter filhos, a aquisição comum de patrimônio, se apresentavam socialmente como casados. É muito comum nessa relação, olha, meu marido, minha esposa, então aqui meu outro cônjuge, na intimidade também se tratando dessa forma, relações longas, né, uma durabilidade em termos temporais. Portanto, de certa forma, nas nossas relações sociais, era mais ou menos fácil identificar o que seria duas pessoas que estavam casadas na prática, mas sem o papel passado, né, usando a expressão mais popular, de um casal de namorados, ou noivos, ou pessoas que tinham ali, sei lá, simplesmente tinham relações esporádicas, ficavam, aqui é meu crush, enfim. A gente conseguia identificar isso, balizava isso melhor no passado, mas hoje não. Portanto, hoje nós temos casais de namorados que moram juntos, que coabitam. Embora a coabitação não seja um requisito para a configuração da união estável, mas juridicamente nós sempre identificamos como um elemento caracterizador. Não obrigatório, mas frequentemente a coabitação estaria presente ali na caracterização da união estável. E hoje, não raro, nós temos casais de namorados que efetivamente se reconhecem como namorados, que, beleza, tem uma relação afetiva legal e tudo, querem continuar namorando, não se reconhecem como casados, mas que moram juntos. Por uma questão profissional, porque um mora, vou usar uma realidade fática minha aqui, um trabalha em Recife, o outro em João Pessoa, que são cidades que ficam aqui a 120 quilômetros de distância. Então, metade da semana eu passo no apartamento do meu namorado, da minha namorada, na outra metade o inverso, e vamos tocando dessa forma. Ou por uma questão mesmo de economia de despesas. Agora, com essa pandemia decorrente do Covid, os escritórios de advocacia registraram um aumento significativo na busca pelos chamados contratos de namoro. Exatamente nesse contexto, no contexto dessa situação que eu acabei de descrever. Só que aí, obviamente, motivada, né? Situação motivada pela pandemia, pela necessidade de um afastamento das relações sociais, mas o fato é pessoas que apenas namoravam e que constataram que, quando veio o lockdown, teriam enorme dificuldade para continuar se vendo, enfim, questão de segurança, vamos dividir o mesmo teto. Mas a gente só quer continuar namorando. Então, como ter segurança jurídica num contexto como esse? Então, muitos casais de namorados buscaram escritórios de advocacia com esse objetivo. Então, vamos tentar, talvez, usar o contrato de namoro como uma resposta para dar segurança a essa situação concreta, que é uma relação que talvez tivesse a aparência de uma união estável, mas que efetivamente não era. E não era esse o desejo desse casal, porque eles efetivamente desejavam apenas continuar namorando. E é evidente que nós sabemos disso, essa não é meramente uma questão de nomenclatura, há uma diferença brutal aí quanto aos efeitos jurídicos, porque nós sabemos que a união estável configura a entidade familiar e, havendo a caracterização como união estável, os efeitos vão ser agudos, vão ser profundos, tanto no âmbito do direito de família como das sucessões, alimentos, direito à meação, direito de herança lá no que diz respeito ao direito das sucessões, enquanto que o namoro tão somente vai, ainda que seja uma relação afetiva, né, evidentemente, mas que não configura entidade familiar e, portanto, não há garantia de herança, nem de prestação de alimentos, enfim. Nós teríamos ali no campo do direito uma relação que estaria regida no âmbito do direito das obrigações.
Mas o fato é, em função dessa, digamos, dessa nova dinâmica das relações afetivas, é que se cunhou, né, a expressão namoro qualificado. Quer dizer, o momento em que a gente percebe que a doutrina cunha essa nova expressão, a gente diz, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui. Não é um instituto jurídico, evidentemente, namoro qualificado, porque não há previsão legal sobre o tema, e só como acho que, pelo menos para mim, como um termômetro, né, é uma questão muito simbólica para mim de como estamos numa fase de transição, é que o STJ incorporou essa expressão. O STJ vem usando, vem decidindo e vem utilizando o namoro qualificado como uma baliza para suas decisões. E, de novo, voltando um pouco ao começo do que eu vinha desenvolvendo, o namoro qualificado, segundo a doutrina especializada, segundo o STJ, nada mais é que um namoro, mas que é um namoro que já tem uma durabilidade maior, mas que efetivamente não houve ainda, né? Não houve a configuração de união estável, e muito provavelmente pela ausência de um dos pressupostos centrais para a configuração da união estável, que está lá no artigo 1723 do Código Civil, que é o intuito, a intenção de constituir família. Porque essa é uma confusão muito comum em termos práticos, né? O leigo, muitas vezes eu percebo isso gera alguma inquietação, porque a lei fala em intenção de constituir família, e às vezes se pensa que talvez seja exatamente aquele casal que vem namorando, que já estão juntos há 2, 3, 4 anos, que começam a fazer planos de, opa, vamos viver juntos, né? Vamos ter filhos, e essa relação de namoro talvez evolua para um noivado, né? Então, opa, se noivamos é porque temos a intenção de construir família. Será que é isso? Não, evidentemente que não é isso. Não é essa, quando o Código Civil exige intenção de construir família para efeito de configuração da união estável, não se trata de planos para o futuro, de um projeto futuro de constituição de família, mas sim que esse casal efetivamente viva agora como se fossem casados. Que a relação que eles mantêm agora, na atualidade, seja efetivamente uma relação de família. E, se a gente usar como uma referência mais concreta, seria, digamos, a dinâmica do casamento tradicional. Então, a gente tem aí o namoro como aquela relação afetiva mais singela, em que se reconhecem ali como namorados, namoro qualificado como uma relação de namoro ainda, mas mais duradoura, e nós temos a união estável, que é protegida pelo direito de família. Já chegando aqui a algumas conclusões, porque eu sei que o meu tempo começa a se esgotar, dessa, digamos, nova dinâmica das relações afetivas, fruto de, eu acho que, uma maior autonomia a partir da qual as pessoas vêm decidindo a sua vida, de simplesmente optarem por viver como desejam, de acordo com seus projetos de vida, com seus desejos íntimos, enfim. Mas o fato é que a gente tem hoje um recorte muito mais multifacetado dessas relações afetivas. A partir disso, o que é que a gente pode concluir? Primeiro, uma insegurança jurídica maior no que diz respeito a essas relações informais. Porque nenhuma dúvida, pelo menos a meu ver, que é possível que namoros qualificados, havendo demanda judicial por ocasião do seu término, e sim, vamos ter aí a questão probatória para ter que demonstrar se é união estável, se não é, mas o fato é, acho que a gente vai ter aí, nós temos hoje uma insegurança jurídica maior e é possível que namoro qualificado passe por união estável, né, a depender da questão probatória aí que chegue a juízo. E o inverso também. Pessoas que efetivamente viviam em união estável, mas que talvez, dependendo do conjunto probatório, numa ação de reconhecimento e de solução de união estável, opa, não deu, isso aqui é só namoro qualificado,
e é o que temos para hoje. Então, no âmbito das relações informais, há uma insegurança hoje maior, sim, que evidentemente a gente não encontra no casamento, pela sua própria natureza de união formal, solene, enfim. Então, isso me parece que é um sinal dos tempos. Como responder a isso, né? Qual uma resposta satisfatória a essa, digamos, a esse fenômeno, que me parece que é um fenômeno contemporâneo? Penso eu que não é uma solução infalível, impecável, mas eu entendo, eu defendo isso, que é uma solução muito satisfatória, que embora não vá atender a todos os casos, mas pelo menos a grande maioria deles, que é o da contratualização dessas relações afetivas. Seja para a adoção de um contrato de namoro, especialmente naqueles casos em que nós tenhamos um casal com um namoro já qualificado, mais sério, mas que efetivamente não configurou união estável, e o desejo do casal não é realmente de configurar união estável, ou então, fazendo o caminho inverso, aqueles casais que vivem em união estável, que adotem um contrato de convivência, que tem previsão no Código Civil, enfim. Então, a partir daí é possível, embora não seja um instrumento obrigatório, né, nós sabemos disso, para a configuração da união estável, mas eu acho que é altamente recomendável o uso do contrato de união estável, exatamente para se evitar esse tipo de dúvida ou de questionamento posterior. De um modo geral, eu não vejo grandes celeumas ou grandes problemas nessa dimensão. Casais que efetivamente têm união estável e que venham adotar contrato de convivência, enfim, eu vejo isso cada vez mais comum, pelo menos casais que me procuram, enfim, com esse objetivo. Eu acho que a problemática maior está no sentido inverso, né? Casais que apenas namoram e que buscam o contrato de namoro como forma de ter um instrumento, um elemento probatório que ateste que aquela relação é apenas um namoro e, com isso, evite a incidência, a produção dos efeitos próprios da união estável. Em 2 minutos eu vou concluir, eu sei que eu já extrapolei um pouquinho o meu tempo, mas só para deixar algumas provocações aqui para vocês, eu tenho uma visão muito... venho estudando esse tema há algum tempo, e eu penso que eu vejo de forma muito positiva essa contratualização das relações de família, não só o uso do contrato de namoro, mas também de outros contratos, seja entre pessoas casadas ou conviventes. Eu acho que, grosso modo, a gente, e aí eu me incluo naturalmente, né, mas a gente que estuda direito de família, que gosta do tema, acho que a gente ainda tem uma certa dificuldade para lidar com esses contratos nas relações afetivas, mas o que eu observo é que, pelo menos a meu ver, naturalmente, muitas dessas inquietações, quando a gente faz uma leitura buscando fundamentos e tudo mais, não encontro exatamente uma contradição entre direito de família e contratualização. Para concluir, nesse caso específico, né, o universo é gigantesco, mas nesse caso específico do contrato de namoro, não vejo exatamente... eu acho que é um contrato válido e que pode ser eficaz se efetivamente essa relação for somente um namoro. O que não dá, obviamente, é casais que vivem em união estável desejarem afastar os efeitos jurídicos da união estável, já que se trata de norma de ordem pública. Mas o fato é, casal que namora, que declara num contrato que namora, esse objeto é lícito, não há absolutamente nenhuma ilicitude, a meu ver. Sujeitos capazes, é contrato atípico, então não haveria forma pré-estabelecida em lei a ser cumprida. Questão fundamental, objeto é lícito? Sim. Alguma incompatibilidade a priori entre exercício da autonomia privada e relações afetivas ou relações familiares? Não vejo, em princípio, nenhuma, desde que certas balizas, certos parâmetros sejam respeitados. Portanto, para concluir, eu penso que
o uso um pouco mais efetivo dos contratos seria, sem dúvida nenhuma, um caminho recomendável hoje por esses casais que mantêm relações informais, sejam de namoro, seja de união estável. Essa contratualização acho que muito saudável, exatamente para marcar isso de forma mais precisa. Se trata de namoro qualificado, se trata de união estável. Com isso, eu concluo essa minha fala pedindo desculpas já por ter me excedido aqui, acho que uns 5 minutos no meu tempo, agradecendo imensamente a atenção de todos, agradecendo a paciência e me colocando à disposição para dúvidas, perguntas e outras conversas futuras, se for o caso. Muito obrigado.